É com muita alegria que a gente recebe cada um de vocês aqui, nessa grande família agora que está se tornando a BAE. Né? Não só os Fredericos, mas como todas as outras ataxias, estamos todos juntos nessa luta. Então, essa reunião é para celebrar que a gente voltou a funcionar, celebrar, né, toda essa... E também para encerrar o ano, né, a gente quis fazer uma live para falar um pouquinho sobre a BAE e outras coisinhas, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para o Rodrigo. Boa noite, pessoal. Aqui é Rodrigo, tenho 42 anos, moro em Goiânia, sou diagnosticado com ataxia espinocerebelar tipo 3, a SK3. Agora eu passo a palavra para a diretoria da BAE, que vai contar algumas novidades para vocês. Gente, esse é o time ABAE, tá? Diretoria ABAE, que estamos trabalhando aí bravamente para fazer da BAE uma associação referência, trabalhando mesmo, é reunião todo dia. Eu falei para Armando, não aguento mais, entendeu? Mas, sim, Amália, agora você fala. Meu nome é Amália Maranhão, eu sou mãe de um rapaz com ataxia de Friedreich, ele tem 48 anos, eu tenho 72, e eu comecei o movimento de ataxia de Friedreich no Brasil em 2013, quando ele foi diagnosticado. Primeiro era um grupinho de pessoas que eu encontrei no Ataxia Net, eram as 5 pessoas, depois subiu para 12, e depois nós fizemos um grupinho maior, o Cassiano, que é de Santa Catarina, conseguiu que a gente montasse o grupo no Facebook, que eu não entendia nada de tecnologia, foi o Cassiano que instalou o grupo, e aí foi crescendo, e hoje somos, e aí com o tempo, eu procurei a BAE, que naquela época era presidida pela Priscila Fonseca, a BAE só operava no papel, era só online, não existia nenhuma atividade, porque já estava todo mundo bem comprometido, a turma da diretoria, então a BAE era só online, só uma página no Facebook. E aí eu passei a ser voluntária da BAE em 2014, a Priscila me deu todos os códigos, eu passei a alimentar a página, e a fazer contatos e tal. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo. Naquela época a BAE era só escasso, praticamente não tinha ninguém de Friedreich, meia dúzia, mas aí eu acrescentei a turma que eu conhecia e foi crescendo. E nós fomos, tem detalhes da administração da BAE, de que é o Armando que vai falar, mas nós fomos crescendo, fomos ganhando visibilidade internacional, principalmente. Eu acho que hoje a BAE é mais conhecida internacionalmente do que no Brasil. E nós fomos... Eu participo desde sempre que eu vou a simpósios internacionais que estão na minha área, que eu posso pagar, que não preciso pagar passagem de avião, eu vou, eu participo, eu converso com pesquisadores, eu converso com farmacêuticas, e foi a partir daí que a gente começou. Com o cadastro de pacientes, com a listinha que a gente tinha modesta, em 2014, eu encontrei os diretores da REATA, e aí falei, olha, nós temos X brasileiros, tem tantos brasileiros com essa doença, tem um médico no Brasil que é o mais interessado nisso, dei o contato para o doutor Marcondes, e foi aí que foi crescendo. Ao longo desses 10 anos, a gente passou a ter visibilidade, porque esses eventos reúnem todos os pesquisadores de ataxias. Então, eles passam a saber que no Brasil tem gente com a doença. E aí passou a ser também, eu fui a um evento internacional de ataxias em Washington, que são todas as ataxias,
o fundador da FARA me pegou e me apresentou a todo mundo, essa é a malha do Brasil e tal. Então, foi assim que eu fiquei conhecendo essas pessoas. E hoje, a gente tem uma relação razoável, não diria que é excelente, mas a gente tem uma relação razoável com várias farmacêuticas, e foi por isso que a gente chegou a encaminhar alguns ensaios clínicos. Alguns nunca chegaram ao final do caminho, mas outros deram certo. E foi assim, é assim que a BAE está se firmando no mundo, porque é importante a gente se firmar no mundo, senão não vem nada para o Brasil, porque não se cria um remédio para uma doença complexa como é a ataxia no Brasil. Infelizmente, tem que vir de outros países mais ricos, que financiam pesquisas. Mas para nós é importante fazer essa ponte com pesquisadores e indústria para eles saberem da nossa existência, de que tem pacientes no Brasil que podem participar de estudos clínicos e que podem comprar o remédio quando ele existir. Então, por causa disso, a gente está começando a ter visibilidade. A Biohaven, que é a fabricante do Troriluzole, sabe da existência dos 1.500 quase pacientes com SCA3, com outras ataxias. Os laboratórios que pesquisam medicamentos para fridirais sabem da existência dos 770 pacientes com fridirais. Então, essa comunicação hoje existe, e ela é fundamental para a nossa existência como associação e para vocês como pessoas com essas patologias. E, essencialmente, é esse o trabalho que a BAE tem feito, porque não podia ser feito mais do que isso, porque não tinha, era só estudos básicos, não tinha nada assim promissor perto de se transformar em medicamento. Agora, nós aguardamos que até o dia 31 de dezembro, aqui nos Estados Unidos, seja pedido o registro do Troriluzole para SCA3 e o registro do vatiquinona para ataxia de Friedreich. Seria o segundo medicamento para Friedreich e o Troriluzole, o primeiro medicamento para SCA3. Eu acho que tem outra SCA, mas eu já não me lembro agora qual é a outra SCA que pode ser tratada pelo Troriluzole. Depois o Márcio pode explicar melhor do que eu, porque é o Márcio que acompanha as pesquisas de ataxias espinocerebelares. Eu me dedico mais à de Friedreich. Então, essas são duas possíveis boas notícias. A gente estava aguardando, eu pessoalmente estava aguardando para hoje, o anúncio da medicação para Friedreich pela Anvisa. Não aconteceu, mas vamos esperar que no próximo segunda-feira, pode ser que esse anúncio seja feito na segunda-feira. A Anvisa, as decisões da Anvisa são publicadas no Diário Oficial da União das segundas-feiras. Se a decisão deles for amanhã, só publica na segunda seguinte. Então, vamos esperar que a gente consiga, na próxima semana, ter a publicação do SKYCLERES, da aprovação do SKYCLERES. Se não acontecer, é janeiro, a perspectiva é janeiro. A Anvisa não dá informação, o laboratório não pode dar informação por lei, não pode dar informação para os pacientes, e também não tem informação, eles estão aguardando a decisão da Anvisa, é só a Anvisa que sabe, é coisa igual a tribunal, ninguém tem acesso, é a Anvisa que decide. Então, nós estamos no aguardo disso. É um aprendizado para quando vier medicamento para SCAs. Nunca existiu nenhum medicamento antes para nenhuma ataxia. Então, ninguém no mundo tem experiência sobre isso, e nós, no Brasil, menos ainda. Então, todo mundo está navegando em águas desconhecidas. Nós, no Brasil, quem está na Europa, nos Estados Unidos já está garantido, porque já está sendo distribuído, comprado. Mas nos outros países, não. Então, todo mundo está navegando em águas desconhecidas. Nós não podemos adiantar nada para ninguém dizendo que vai ser isso ou aquilo, com certeza, porque nós, de fato, não sabemos. Não existe informação, nem a Anvisa
sabe exatamente como conduzir, porque também é o primeiro medicamento que chegou para a análise deles. Então, a expectativa é de todo mundo, a gente aprende no processo. É uma caminhada dura, a gente tropeça, mas é um aprendizado que vai servir para o que vier depois, qualquer que seja a ataxia. Então, eu estou tentando falar para vocês que é difícil, não é fácil, é muito trabalho, vocês não têm ideia do trabalho de bastidores que é feito. São doenças raras. Ninguém no Brasil tem nenhuma informação sobre a doença, nem o Ministério, a farmacêutica também não tem, porque não é trabalho dela. Então, quem pode dar informação é a associação, porque consegue reunir esses pacientes e conversar com eles com frequência. Então, eu passei muitos dias debruçada fazendo levantamentos que servem, por exemplo, para farmacêutica apresentar para a Anvisa. A Anvisa não sabe quem vocês são, provavelmente nunca viram ninguém na frente deles com ataxia. Então, tem que fazer relatório baseado no registro. Quantos são em tal estado? Quantos têm problema cardíaco, no caso de Friedreich? Qual a faixa etária? Quantos tem na faixa etária tal e tal e tal? E isso tudo é revisado para ver se não tem erro. É muito trabalho. E por que isso é exigido? Não só para a Anvisa, mas também porque a própria farmacêutica quer saber quais são as condições do país para decidir se investe no Brasil na logística, na distribuição, ou não, porque tudo isso é cálculo de lucro. Se eles não tiverem lucro, a gente não vai ter o remédio. Então, como a gente quer o remédio, a gente trabalha para que essas coisas aconteçam com mais rapidez. Então, essencialmente, o trabalho da ABAI tem se concentrado nisso. O Skyclarys está autorizado nos Estados Unidos e na Europa para maiores de 16 anos. Por quê? Porque ele não foi testado com ninguém com menos de 16 anos. E por que não foi testado? Porque as regras para medicamentos, para ensaios pediátricos, são ainda mais rígidas do que para adultos. E como as crianças estão em desenvolvimento, há receio de que uma medicação que ainda esteja em teste possa, de alguma forma, afetar o desenvolvimento das crianças. Então, por ser um risco de investimento, os laboratórios investem primeiro em pesquisa com adultos. Depois, se dando certo, aí eles passam para as crianças. Vocês lembram que com a vacina do Covid foi a mesma coisa? Primeiro vacina para adultos, depois fazem os testes com crianças e passa para crianças. Então, o remédio para a ataxia de Friedreich está liberado até agora, até o momento, para adultos, para maiores de 16 anos. Já está em curso o processo de estruturação de ensaio clínico para crianças, mas isso só deve começar lá para o segundo trimestre de 2025. E o Brasil tem chance de entrar com parte desses pacientes sendo testados, um ensaio clínico, provavelmente na Unicamp e em 2 outros centros, mas não se sabe ainda quais são os outros centros, nem se sabe a data em que vai começar no Brasil. Tudo é possibilidade. Vai que, de repente, por exemplo, tem um problema econômico mundial, aí a farmacêutica para tudo, como já parou com o remédio para SK3. Então, tudo é possibilidade. A gente não pode garantir nada, porque nós não somos donos do negócio e porque depende do interesse econômico e de várias outras questões da fabricante, da desenvolvedora desse medicamento. Então, o que se tem é isso. No Brasil, a Anvisa, infelizmente, não nos deu presente hoje, mas não tem, eu acho que não tem recurso. Se a medicação já está aprovada nos Estados Unidos e na Europa, não tem como a Anvisa não aprovar no Brasil, que pode exigir algum ajuste, porque o Brasil é um país tropical, o clima afeta a qualidade do medicamento.
Aí, por razões de segurança, isso também tem que ser analisado, tem que ser testado em laboratório e tal. Eu não sei se essa é a razão do atraso, mas eu sei que é possível, que pode ser uma das razões do atraso. Então, a gente está esperando esse remédio que seja aprovado no Brasil para adultos. Aí tem um longo processo de batalha para incorporar o SUS, porque, como vocês devem imaginar, toda medicação para doença rara é, por definição, caro. Não existe remédio para doença rara, dos poucos que existem, não existe nenhum barato, todos são caros. E como a maioria dos pacientes, em geral, não é rica, não pode pagar. Tem uma meia dúzia que paga, consegue, paga, mas a maioria não pode pagar. Eu não posso pagar nem um mês de remédio raro, quanto mais anos e anos. Então, o que a gente tem que fazer para ter acesso ao remédio? É batalhar para que ele seja incorporado ao SUS. E como é que a gente faz isso? Como que a gente pode colaborar nisso? A gente pode colaborar se mantendo em contato nos grupos, porque qualquer hora que eles resolvam chamar para fazer mais um levantamento, está todo mundo atento, antenado. Isso é importante. Segundo, porque o processo de aprovação tem várias etapas que precisam da participação de todos nós, por exemplo, para mobilizar os parlamentares, para fazer audiência pública, para chamar os especialistas e os especialistas explicarem para eles e para a opinião pública qual o mecanismo da doença, como é que o medicamento opera sobre a doença, quais são as vantagens. Isso tudo tem que ser feito. Vocês podem ver que isso, com qualquer outro medicamento raro, tem que fazer audiência pública. Tem que mobilizar os políticos para fazer discurso na tribuna, falar no assunto. O assunto tem que ir para a imprensa. Tem que mobilizar o país inteiro para que as pessoas entendam a necessidade, conheçam as pessoas com a doença, saibam o tanto que a doença compromete a vida dos pacientes e aí apoiem para que seja aprovado e incorporado ao SUS, porque tudo isso é dinheiro público. Um consegue, se uma doença consegue e a outra não consegue, é um problema, é uma questão de desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, não se sabe de que forma outros pacientes de outras doenças se engajaram na causa para aprovar. Porque, se não houve engajamento, é muito mais difícil aprovar e incorporar o SUS. Todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar participando, todo mundo tem que trabalhar. Os cliques ajudam. Tem que clicar, agora tem que atender a uma coordenação. Não adianta você sair fazendo comentário na página da Anvisa insultando, porque não resolve. Tem que ser uma ação coordenada pela associação. Então, é por isso que a gente precisa estar em contato, que a gente vai começar campanhas, isso tudo tem a hora certa, não adianta bater panela fora de hora. Bater panela é como uma orquestra, você tem que bater na hora certa, com a panela certa, com a tampa certa, porque se não fizer desse jeito, vai se esforçar na hora errada, vai irritar as pessoas que a gente quer sensibilizar, vai ter efeito contrário. Então, o melhor é fazer a coisa organizada, pensada, para dar certo. Então, isso vai ser com o Skyclaris, que é o próximo, e vai ser a mesma coisa quando chegar o Troriluzole. Vai ser a mesma coisa, é o mesmo processo, porque essas são regras que estão em lei para qualquer medicamento. Todo mundo tem que seguir essas regras. Então, todo mundo está aprendendo com a ataxia de Friedreich, mas o que for aprendido agora vai servir para quem vier depois. O remédio não cura, nenhum remédio de doença rara cura. A única coisa que se cura em saúde é a infecção. Isso é o que os médicos aqui me dizem. A única cura é para infecção. Outras doenças não têm cura, elas são tratadas. Existe tratamento. Doenças crônicas são tratadas, você tem que tratá-las enquanto você conviver com elas. Elas não desaparecem. E isso é com esse medicamento para Friedreich. Ele alivia os sintomas, e dependendo da pessoa, ele alivia um sintoma, na outra ele alivia outro sintoma, e reduz a progressão da doença.
A doença ou para de progredir ou diminui a progressão. No caso do meu filho, que participou do estudo nos Estados Unidos, está nesse estudo há 7 anos, ele é examinado e testado a cada 6 meses, os números dele, tudo é medido, é pesado para comparar, para ver a progressão. Ele estacionou, a doença nele estacionou, em algumas partes ele melhorou, e os braços dele estão fortes, os movimentos finos estão fortes, mas as pernas, no caso dele, ele teve melhora e agora não está tendo melhora, mas também ele tem um problema de rótula, ele fez muito esporte quando jovem, desgastou lá os ossos, ele tem osteoartrite. Então, a osteoartrite comeu o joelho dele e ele está tendo dificuldade para andar. Ele vai ter que botar uma prótese de joelho. E aí, toda cirurgia pesada, ele pode ir para a cadeira de rodas. Não essencialmente por causa da doença agora, mas por causa da artrose no joelho. Então, por isso que as pernas dele não estão boas, especialmente a perna direita, que é a que está mais afetada. Então, estou tentando dizer para vocês que não há milagre, remédio não é milagre, mas vai melhorar muito as condições de quem tomar. Eu estou falando por ele e por algumas poucas pessoas que eu já vi e que tomam o remédio. Então, para mim e para ele, é melhor tomar um remédio, que vai melhorar as condições, embora não cure, do que não tomar nada. Então, melhora a vida dele? Melhora. Ele quer continuar a tomar? Quer. Ele não se imagina sem tomar o remédio. Então, está disposto a lutar, vamos lutar para conseguir o remédio pelo SUS. Então, essencialmente é isso. Eu não sei se vocês querem detalhe da doença, porque eu acho que todo mundo aqui mais ou menos tem uma ideia, mas eu estou à disposição para qualquer pergunta. Ok, Amália, obrigada. Agora é o Márcio, né? Boa noite para todos. Essas informações que eu vou compartilhar, eu aprendi na semana passada com a doutora Susan Pellman. Ela é uma especialista em ataxia, uma médica americana. Teve um webinar que já vai estar lá no YouTube, ainda não está, mas eles devem disponibilizar, sobre o troniluzol, que é esse remédio que está para ser aprovado, espera-se, pela FDA, né? Ela compartilhou lá algumas informações, eu fiz algumas anotações e me pediram aqui para compartilhar com vocês o que eu havia entendido. Bem, a gente sabe que os neurônios formam redes, né? Se comunicam, trocam sinais, né? Essa comunicação entre os neurônios, ela pode ser inibida ou estimulada por umas substâncias químicas que são neurotransmissores. O glutamato é um neurotransmissor, por exemplo. E o troniluzol, ele atua exatamente aí. Ele é um modulador de glutamato. Por que isso importa? Porque o glutamato na quantidade certa é importante, a gente precisa dele para a comunicação entre os neurônios funcionar. Mas o glutamato em excesso, um nível muito elevado, é tóxico, né? Você pode ter um problema de excitotoxicidade, excito de excitação, toxicidade de tóxico mesmo, quer dizer, pode ter um excesso de estímulo para o neurônio se comunicar, vamos dizer assim, para ele sinalizar, e isso é ruim, o neurônio pode morrer. No caso do cerebelo, se morrer esse neurônio no cerebelo por causa de excesso de glutamato, a gente vai ter problemas típicos de ataxia, né? Por perda neuronal no cerebelo. Mas isso não é só um problema no cerebelo, não. O glutamato tem no cérebro todo, inclusive quando há excesso de glutamato, tem várias outras doenças neurológicas que podem estar associadas, de um jeito ou de outro, a esse excesso desse tal desse glutamato aí. A doença de Alzheimer, a esclerose lateral amiotrófica e as ataxias espinocerebelares também, né? Então, esse é o ponto, né? O glutamato é importante, mas o excesso é tóxico, é ruim. E aí que entra o tal do troniluzol, esse trava-línguas aí, né? Ele é um regulador de glutamato para os pacientes de ataxia e, eventualmente, de outras doenças, né? Que estão com esse problema de ter um nível de glutamato muito elevado, e isso está intoxicando o neurônio, está criando problemas.
o tronidazole ajuda porque ele vai reduzir o glutamato, né? Um modulador, vai tirar o excesso fora. É isso. Não é uma cura, as ataxias hereditárias têm causa genética, então esse remédio não tem nada a ver com a causa genética da ataxia, não vai resolver isso, mas ele dá uma contribuição importante, pelo menos nesse aspecto de reduzir o nível desse neurotransmissor, que nas pessoas com ataxia, em muitas delas, esse nível é elevado, né, em função de processo inflamatório e tudo mais, e isso contribui pelos estudos que a Biohaven fez, a farmacêutica que criou esse remédio, para melhorar sintomas. Não todos, mas alguns, né? Então, assim, em que ataxias que o tronidazole pode ajudar? Bom, o ensaio foi feito, demorou uns 3 anos esse ensaio, com paciente de SCA1, 2, 3 e 6, se eu não me engano, né? Estatisticamente, os resultados foram melhores para o subgrupo do pessoal da SCA3, né? Olhando estatisticamente. Se você isolasse esse subgrupo, os resultados eram melhores do que se você empacotasse todo mundo ali e tirasse a média. Mas, tecnicamente, há um potencial, tem a esperança da Biohaven de que esse medicamento, como ele não está muito diretamente ligado ao mecanismo da ataxia em si, ele é só um regulador, só não, né? Ele é um regulador, né, de um neurotransmissor, ele poderia potencialmente ajudar em todas. Eu acho, inclusive, que a Biohaven vai pedir para a FDA a aprovação desse remédio para todas as SAs que já estão conhecidas, né, que já são geneticamente determinadas. Se a FDA vai conceder ou não, não se sabe. O teste foi feito com alguns pacientes com alguns tipos de ataxias diferentes, né? E o que se verificou nesse estudo de 3 anos? Que teve um estudo nos Estados Unidos, teve paciente da Europa também. Nos Estados Unidos, depois de 3 anos, eles comparando esses dados da evolução desses pacientes que tomaram esse remédio com outro estudo de história natural, que depois a Amália pode explicar o que é um estudo de história natural, se houver interesse, é chamado Euroscar, simplesmente uns dados de pacientes, né, com SAs, houve uma redução de 50% na progressão da doença, né, em termos de pontuação. Qual é a régua para medir isso? A métrica foi uma escala que eles usaram chamada F-SARA, né? É um subtipo de uma escala SARA lá. Enfim, usaram uma métrica e medindo por essa métrica, depois de 3 anos de medicação, o pessoal que tomou esse remédio, comparado a um monte de gente que não tinha tomado nada, progrediu, a pontuação subiu, né, mais lentamente, e isso equivaleu a 50%. Na Europa foi 70%. Né? Inclusive, perguntamos lá para a doutora Susan Perlman o motivo dessa diferença, e ela disse que não tinha a menor ideia, nem ela, nem ninguém. Pode ser que sejam questões genéticas, diferença entre os pacientes europeus e americanos, vai lá saber. Mas na Europa, o benefício do remédio foi maior ainda que nos Estados Unidos, chegou a 70%. Né? Isso quer dizer que vai ser 50%, 70% no Brasil? Não. Como a Amália já alertou, nós temos nossa miscigenação brasileira, nossa genética, né? Nós não somos nem americanos, nem totalmente europeus, então não sabe claramente qual vai ser o benefício, mas algum benefício se espera que tenha, né? E, enfim, eles estão lá conversando com a FDA, pedindo a aprovação desse remédio. Não é claro para quais ataxias esse remédio vai ser aprovado pela FDA, caso seja aprovado, se elas vão liberar para 1, 2, 3 e 6, que são as que estavam no ensaio, ou para todas as escalas, como a Biohaven vai pedir, ou qualquer outra coisa, enfim. Talvez eles peçam mais dados, mas, enfim, isso tem que aguardar para ver o que vem por aí, né? O que melhorou? Melhorou caminhar, o risco de queda diminuiu, as pessoas que tomaram esse medicamento andaram melhor, com mais segurança, o que já é um ganho bem importante. Melhorou o falar, né? Pessoas que tinham dificuldade na articulação da fala, disartria, esse tipo de coisas, perceberam melhoras também, mas não melhorou tudo. Por exemplo, vertigem, né? Tontura, são sintomas que alguns pacientes com ataxia têm, o tronidazole não fez diferença nenhuma, não piorou nem melhorou, não adiantou nada. Então, assim, ele atua, né, de uma maneira bem específica, não é uma cura, mas ajuda a reduzir a progressão, tem esse potencial, e melhora
clinicamente em alguns sintomas, o que não é pouco, né? Se ajuda a melhorar a caminhar, se diminui o risco de queda e ajuda a falar melhor, já tá bom demais, né? Inclusive, a BioHeaven está organizando um novo estudo, um EAP, que é um programa de acesso expandido, e está recrutando mais pacientes nos Estados Unidos e na Europa para coletar mais dados. Como é esse remédio? Injeção? O que ele é? É comprimido. Tá? O tronilosol é uma droga oral, você toma um comprimidinho por dia. A dosagem durante o ensaio clínico era 140 miligramas por dia, mas depois subia para 200. A dosagem que eles vão recomendar, penso eu, vai ser de 200 miligramas por dia. Pode tomar com alimento, sem alimento, é a coisa mais simples do mundo, é uma pílula, né? Quanto vai custar? Ninguém sabe, né? Ou não sabe nem nos Estados Unidos, só depois que o mercado americano se manifestar, depois que a FDA aprovar, como a Amália também já pontuou com a grande experiência que ela tem, medicamentos raros são caros, né? O investimento é muito alto e o mercado é pequeno, né? Os pacientes raros são poucos, então a farmacêutica tem que investir milhões e milhões de dólares para depois tentar recuperar o dinheiro vendendo para quem? Para pacientes raros, que são poucos. Então é um mercado difícil, é tudo muito complicado. Não se tem ideia de quanto isso vai custar. Então, esperamos que provavelmente vai ser caro. Como referência, por exemplo, o tronilosol ele é um upgrade, é uma evolução de um medicamento que já existe há muitos anos, chamado riluzole. É mais fácil de falar do que tronilosol, né? O riluzol é um remédio para a esclerose lateral amiotrófica, e ele já foi aprovado pela FDA, já está à venda no Brasil há um tempão, né? E é o mesmo princípio ativo. Na verdade, o tronilosol se transforma em riluzol dentro do corpo. Participativamente. Só que o tronilosol é mais moderno, tem uma absorção melhor, espera-se que traga menos efeitos colaterais e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia, o riluzol, da última vez que eu olhei, ele custava R$800 a caixa, com 56 comprimidos, de 50 mg. Se a pessoa tiver que tomar 200, já gastar 4. 56 comprimidos, tomando 4 por dia, ia durar 14 dias. Quer dizer, a pessoa ia ter que tomar 2 caixas disso por mês para chegar na dosagem. E esse é um remédio que já está no mercado há muitos anos e tem um mercado muito maior. Então, infelizmente, talvez o tronilosol, quando liberado, custe realmente caro, o que vai nos levar para essa segunda batalha, que é a batalha da Conitec e da incorporação desse medicamento ao SUS. Mas um passo de cada vez, né? Primeiro é aprovar lá, né, nos Estados Unidos. Depois, a Anvisa e tudo mais aqui. E depois da Anvisa vem essa questão que a gente vai se deparar certamente de lidar com a Conitec, pedir a incorporação, acompanhar esse processo para ver se o remédio chega ao SUS, né? Efeitos colaterais possíveis, nada muito grave, dor de cabeça, náusea, vômito, tontura, sonolência, fadiga, muito raramente reação alérgica. Tinha também reporte também associado ao riluzole de alterar algumas enzimas lá no fígado, alguma toxicidade, mas assim, nada assim do outro mundo não, né? Inclusive, muitos pacientes hoje com ataxia tomam o riluzole, que é a versão antiga que já está no mercado, que é, entre aspas, menos eficaz, né, provavelmente, do que o tronilosol que vem aí, né? Quando vai ser vendido nos Estados Unidos? Ninguém sabe. Eles pediram para ser aprovado, espera que seja aprovado pela FDA para comercializar nos Estados Unidos em 2025. Mas pode ser janeiro de 2025, pode ser agosto de 2025. Ninguém sabe ainda, né? Não é claro. Eu, pelo menos, não sei, né? Nem isso foi tornado claro nesse webinar que eu tive a oportunidade de participar. Se for aprovado nos Estados Unidos em janeiro, sei lá, só como exemplo, só como referência, quanto tempo demora para chegar nos outros mercados, no Brasil? Bom, aí vai depender de cada país, né? Cada um tem o seu processo regulatório. No Brasil, como a gente já discutiu aqui, teria que ser aprovado primeiro pela Anvisa, né? E eles têm lá o rito deles, tem um ritual, e tem que ter mesmo, né? A temperatura aqui é diferente, é muito mais quente, como a Amália já pontuou, ou isso afeta o armazenamento, a genética é diferente, enfim, sei lá, a Anvisa pode querer mais dados ou querer algumas explicações. O processo é longo e tem que ser mesmo, para garantir não só a eficácia, mas também a segurança, né, de um medicamento. Porque se a gente tomar um medicamento que é extremamente eficaz, mas vai te fazer mal, não é uma boa ideia. Enfim, e uma última questão final, para também não estourar aqui o tempo.
Esse remédio é para qualquer um, assim, qualquer pessoa com ataxia, porque vocês sabem como é que é, né? Quando chegar o primeiro remédio para SCA, mesmo que seja para SCA 1, 2, 3, vai todo mundo, posso tomar, vou querer tomar. Então, assim, cuidado, cautela com isso. Eu não sou médico, sou totalmente leigo, tá? Então, assim, mas a minha opinião de leigo é que, sendo um regulador de glutamato, que é um neurotransmissor, faz sentido tomar se você tiver problemas de excesso de glutamato. Se você não tem nenhum problema, não tem esse problema, não tem muito sentido tomar esse remédio, né? Tem que ser prescrito, obviamente, pelo médico, né, que vai avaliar o paciente. Há testes que ele pode fazer no paciente para saber se a pessoa faz sentido ou não, vou dar a ele um remédio que regula glutamato. Há vários tipos de testes que podem ser feitos para determinar isso. Pessoa para pessoa, ver o risco de excitotoxicidade, né, da pessoa tomar aquilo ou deixar de tomar, porque senão não adianta. Se a pessoa não tiver, se o remédio não for contribuir para ela e ainda tiver risco de efeitos colaterais, é complicado. Então, é assim, estamos aguardando que a FDA aprove esse medicamento nos Estados Unidos. Depois vamos começar, no aprendizado que estamos tendo com os Skyclares, já vamos começar lá a bater na porta da Anvisa, né, fazer essa solicitação, e logo em seguida, quer dizer, em seguida é maneira de dizer, né, porque cada um desses negócios é um parto. O da Conitec é literalmente um parto, são 6 meses prorrogáveis por mais 3, que dá exatamente o quê? Um neném, né? São 9 meses para a Conitec dizer sim ou não para nós. Então, tem o parto da Anvisa, depois vem o parto da Conitec, mas o caminho é esse, é assim no mundo todo, e ainda bem que tem, né? Antigamente, como também já foi pontuado aqui várias vezes, não tinha nenhum, nada, zero. A gente ficava aqui, né, sem muito... Agora já está chegando, as pesquisas estão muito evoluídas, e em relação ao comentário da Malha de que só inflamação ou infecção que se cura, né, que o resto a gente só trata, na verdade, essas ataxias de base genética, elas podem ser curadas. Não hoje, né? Mas tecnologias de sequenciamento genético, de edição genética, vão certamente dar conta de curar, não apenas de tratar, de melhorar sintomas, de reduzir progressão, mas algum dia vão curar essas doenças, porque se a doença tem a causa genética, a solução tem que ser genética também, seja silenciando o gene, né, que é um gene que está expressando alguma proteína ruim ou deixando de expressar uma boa, né, ou usando outras técnicas lá de edição. Então, esse é um problema que pode ser resolvido, ainda não está totalmente resolvido, mas pode ser. É isso.